Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é a verdadeira igreja? Qual é a melhor igreja? É a mais antiga? É a que tem mais nome? É a que nasceu em Jerusalém? Ou em Roma? Ou em Cesareia? Ou em Antioquia? Foi a que nasceu com o nascimento de Jesus ou com a morte de Jesus? São as protestantes, as evangélicas, as ortodoxas, a católica romana. Qual delas é a maior? Qual delas é legítima? Qual delas é a verdadeira? Primeiro nós precisamos dizer que tudo isso não só se trata de apologia de cada uma das igrejas. Porque o que é igreja? A igreja, se você quiser dar uma boa resposta, uma resposta correta, isso é a igreja cristã, é um projeto de resgate criado na eternidade por três Espíritos puros, por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para resgatar a humanidade pecadora e aperfeiçoá-la. Ela foi criada, portanto, na eternidade, antes que o homem pecasse. Mas por que o homem pecasse? Antes que o homem pecasse? Na presciência de Deus. Ou alguém acha que Deus precisaria esperar que o homem pecasse para então providenciar uma obra redentora? Isso é muito mau entendimento. Isso é completamente alheio ao entendimento da soberana vontade e da onipresença e da onipotência e da onisciência de Deus. Então a igreja cristã apareceu aonde e quando? Na eternidade, na ausência de qualquer palpite humano, de qualquer doutrina de homem ou doutrina institucional. Ela nasceu, me permitam esse antropomorfismo, no coração de Deus. Sim, a igreja cristã, essa obra de resgate e aperfeiçoamento do homem em Cristo Jesus ressurreto e glorificado, é que é a verdadeira igreja cristã. E isso aconteceu então na eternidade. Mas quando foi, no caso, trazida ao nosso conhecimento a igreja? No Antigo Testamento, nós temos diversas passagens que falam dessa obra redentora, que falam desse Salvador. Nos Salmos, os profetas também falam isso, 600 anos antes do nascimento de Jesus. Mas para estabelecermos uma época, quando que a igreja cristã ela foi, digamos, criada na face da terra? Ela foi criada em termos históricos, em termos temporais, em termos terrenos, quando Jesus subiu glorificado aos céus. E com a sua ascensão houve a descida do Espírito Santo de Deus. Porque se ele não subisse, o Espírito Santo não desceria. E a descida do Espírito Santo no fenômeno de Pentecostes, relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a efusão do Espírito Santo, aquela comunidade de 120 pessoas, a quase totalidade pessoas de origem judaica, foram, no caso, capacitadas no Espírito Santo de Deus. Foram capacitadas para ter uma fé inabalável e terem poder e autoridade de disseminar tudo aquilo que foi exercido soberanamente e tudo aquilo que foi ensinado por Jesus. E isso aconteceu no começo da primeira metade do primeiro século, lá pelos anos 30. Portanto, nada tem a ver com o segundo século, nada tem a ver com o terceiro século, nada tem a ver com esse século e também com o quarto século. Não havia então nenhuma igreja protestante, não havia nenhuma igreja católica, não havia nenhuma igreja evangélica, não.
Havia apenas uma comunidade cristã. Os princípios cristãos foram criados na eternidade pela vontade soberana de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, é um projeto que não depende de apreciação do homem, de aprovação ou reprovação ou crítica do homem, sendo soberbo e mentiroso o homem que lança sobre esses princípios qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de descrédito, porque a igreja cristã foi criada na eternidade pela vontade soberana de três espíritos puros, na ausência de qualquer homem ou de qualquer mulher. Com o fenômeno de Pentecostes, foi então instalada, digamos assim, na superfície da terra, a chamada igreja cristã, que dispersou-se por toda a Ásia Menor, cuja cidade principal era Éfeso, mas essa igreja cristã, ela começou em Jerusalém, no meio da comunidade judaica, aonde os primeiros judeus se converteram ao cristianismo, às pregações de nosso Senhor Jesus Cristo, e eram conhecidos como a seita dos nazarenos, ou aqueles do caminho. E esses se disseminaram por toda a Ásia Menor, chegando à Judéia, a Samaria e muito depois a Roma. Muito bem, chegando os cristãos a Roma, não chegando uma, digamos, igreja institucional a Roma, porque não havia no primeiro século nenhuma igreja romana. Havia cidadãos que visitavam a Palestina e voltavam para Roma. Tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos romanos, ele não se dirige senão a uma comunidade dispersa de homens e mulheres cristãos. Ele não se dirige a nenhuma liderança, ele não se dirige a nenhuma, digamos, igreja institucional. Todos os 16 capítulos falam de uma exortação paulina a diversos cristãos que estão dispersos em Roma. Não havia igreja romana no primeiro século, nem no segundo, nem no terceiro século. Muito bem. Nós vemos que, por exemplo, a igreja protestante, a chamada Reforma Protestante, começou lá por volta do século XVI. Muito depois, então, os valdenses, na pré-reforma, nos anos 1200, 1300. A chamada Igreja Católica Apostólica Romana teve o seu período embrionário nos anos 313, quando Constantino, no caso, tolerou o cristianismo dentro da Península Itálica. E nos anos 380, o cristianismo foi aceito como religião oficial do Império Romano, porém sincrética com as práticas pagãs de Roma, de Mitra e de Ísis. E por isso mesmo disseminou-se muito, porque foi uma igreja muito agradável. Então nós precisamos colocar em mente o seguinte: a pré-reforma, século XII, a reforma protestante, século XVI, a Igreja Católica Apostólica Romana, no IV século. E o que havia então? Havia alguma igreja católica? Havia alguma igreja protestante no primeiro ou no segundo século? Não. Havia apenas uma comunidade cristã fiel aos ensinamentos de Jesus, à sua obra redentora, a tudo aquilo que ele fez, a tudo aquilo que ele exerceu soberanamente e a tudo aquilo que ele enfatizou e ensinou. E tudo aquilo que foi dito pelos profetas e pelos apóstolos. Paulo, Pedro, João pregaram no primeiro século. E no
começo do segundo século termina o chamado período apostólico, vindo depois o período pós-apostólico ou, digamos, patrístico, mas nós tivemos 100 anos de uma prática cristã pura, em perfeito acordo com os ensinamentos de Jesus, com a sua obra redentora e com tudo aquilo que foi predito pelos profetas e tudo aquilo que foi ensinado, esmiuçado pelos apóstolos. Então, todo homem e toda mulher que crê em qualquer continente, em qualquer época, na obra redentora de Jesus, no seu sangue remidor, está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja foi criada por Deus no sangue remidor de Jesus. Nós podemos ver aqui, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, quando o apóstolo Paulo, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele afirma o quê? Cuidai de vós mesmos, ou atendei por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, eclesia, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. O que você e eu somos obrigados a vincular? A divindade de Jesus, o poder de Deus e a vontade de Deus manifesta no sangue remidor de Jesus. Então, está a prova de que a igreja cristã foi criada como projeto de Deus no sangue remidor de Jesus. Jesus ressurreto, glorificado e a descida do Espírito Santo em Pentecostes criou, quer dizer, entre nós, instalou entre nós o que era um projeto eterno e perfeito de resgate. E agora, na face da terra, está criada no primeiro século a igreja cristã. Não era católica, apostólica, romana, não era evangélica e não era protestante. A pré-reforma, século XII. A chamada reforma, século XVI. A entrada do cristianismo na Península Itálica, começo do quarto século, anos 313, e no ano 380, o cristianismo como sendo religião oficial do Império Romano. Muito bem. Então, nós vemos assim que não adianta um ou outro de uma época, ou da Península Itálica, ou que seja da Península Ibérica, ou que seja da Judéia, ou que seja da Síria, requerer para si a legitimidade da igreja. A igreja cristã pertence unicamente a Jesus. Pertence à eternidade. Pertence à soberana vontade eterna e à perfeição de Deus em Cristo Jesus. Como nós lemos aqui, Atos 20, 28. Então, todo homem e toda mulher, que em toda época, desde os primórdios da chamada igreja primitiva, até os dias de hoje, que crê na obra redentora de Jesus, no seu sangue remidor, no seu sangue que ele utilizou para adquirir a sua igreja, a sua eclesia, esse é salvo e é considerado homem ou mulher cristão. Não importa em qual instituição ele esteja. Se ele esteja numa igreja católica, apostólica, romana, numa igreja protestante, numa igreja evangélica, numa igreja presbiteriana,
batista ou metodista. Há diferenças na parte exterior, mas o cerne é o sangue remidor de Jesus. O âmago é a obra redentora de Jesus. Lutero não modificou isso e também Constantino não modificou isso. E nenhum dos dois criou nem modificou nenhuma obra de resgate e nem aperfeiçoaram nenhuma obra de resgate. Toda a parte espiritual da igreja cristã é pertinente unicamente à vontade soberana, perfeita e eterna de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje, quem capacita a igreja na face da terra não é mulher, nem homem, nem sacerdote. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito efetor da vontade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Então, isso é bom para nós termos a consciência cristã de que quando nós somos cristãos, nós sabemos que nós somos definidos pela vontade soberana e eterna de Deus em Cristo. E ninguém pode nos chamar de hereges. Se chamar, pode chamar porque estará pecando. Não precisa dar explicação. Todos os homens e mulheres que reconhecem a obra redentora de Deus em Cristo, creem no sangue remidor de Jesus, creem que Jesus é o nosso resgatador, creem que Ele é o nosso remidor, creem que Ele é o nosso reconciliador e o nosso justificador, são homens e mulheres cristãos legítimos, independentes de qualquer apologia, independente de qualquer aprovação ou reprovação de quem quer que seja na face da terra. Ok? Com isso nós vemos então que a igreja, ela é una, santa, perfeita, eterna, imutável, soberana, assim como Deus é também perfeito, eterno e também soberano. Ok? Se você crer nas Escrituras Sagradas, se você ler as cartas, as epístolas, os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, e você vai ver a dispersão da igreja durante toda a Ásia Menor, onde surgiram milhões de pessoas cristãs, você vai compreender a condição cristã, independente de onde você estiver, independente de qual igreja, qual denominação, em qual parte do mundo você tenha se convertido. Não é importante isso. Importante é o que é aquilo que foi determinado na eternidade, pela perfeição de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E com isso você desenvolva o seu estudo sobre as igrejas, digamos assim. Mas não perca a noção do que seja a verdadeira, eterna, una e soberana Igreja de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.